Bom dia, pessoal. Então agora eu vou conversar um pouquinho com vocês. Sou o professor Jorci Pons. A minha turma vem à tarde, mas eu já vi que tem alguns alunos aqui, tá? Edil, o Carlos e a Eliane, tá em algum lugar, tá lá. Então, eu também sou professor mediador ou professor tutor, tá? Como queiram chamar, do curso de vocês. E aí eu queria falar com vocês exatamente sobre essa questão aqui, ó, gestão de tempo. Vocês têm se falado muito isso aqui tem sido palestras em vários locais, e aí eu queria falar com isso, só que aplicando a questão da gestão do tempo dentro do curso pró-funcionário. As informações aqui passadas, elas valem para toda a nossa vida, mas a gente quer aplicar principalmente dentro do pró-funcionário. Por quê? Eu vou pedir para o Leandro passar para mim, por favor, os slides, tá? Que a gente sempre escuta uma velha máxima, né? Ou seja, uma das frases que a gente mais escuta, pode passar, né? É essa aqui, ó. Nesse teclado preto, eu acho que está no SB. Tá, tudo bem. A hora que o Gerson voltar, ele passa para nós. Não tem problema, não. Eu vou falando aqui. A gente sempre escuta aquela velha máxima assim: não tenho. A gente está sempre correndo atrás das coisas. Parece que a nossa vida está sempre atrasado. Hoje mesmo, para chegar aqui, devido ao trânsito, devido a outros fatores, eu acabei me atrasando também. A gente está sempre correndo atrás do tempo. Bom, mas vocês sabiam que, na verdade, a questão do tempo, ele é uma questão de prioridade, tá bom? Tempo é uma questão de prioridade. Por exemplo, imagine uma pessoa, talvez vocês conheçam alguém. Eu tenho um colega meu que ele era assim. Ele trabalhava de manhã, tarde e noite. Professor. Manhã na escola pública, tarde numa escola particular, à noite em cursinho. O carro dele vivia cheio de prova para corrigir para todo lado. Eu falava assim, esse carro, qualquer hora dessa explode, né? Tanta bomba. Eu brincava com ele. Bom, ele então levava uma vida assim, que nós chamamos de vida sedentária. Ele fala, eu não tenho tempo para parar para almoçar, eu só faço um lanche e tal. Um belo dia, ele teve um início de infarto. Depois disso, ele arrumou tempo para fazer caminhada, arrumou tempo para se alimentar melhor, ou seja, mas ele não tinha tempo. Mas não é que ele não tinha tempo, é que aquelas coisas não eram prioridade para ele. Então, quando as coisas, elas são... Pode passar mais dois. Quando essas coisas elas são importantes para nós, a gente arruma tempo para essas coisas, tá? Então isso é importante. Essa questão do tempo ela é interessante também porque todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Todo mundo tem quantas horas por dia? 24 horas. Até essa fala, vou passar mais um minuto. Até essa fala sobre, até essa fala quando a gente fala assim, olha, gestão do tempo, administrar o tempo, ela é meio controversa, porque o tempo a gente não consegue administrar porque ele passa do mesmo jeito, do mesmo ritmo todos os dias. O que a gente consegue fazer é administrar as tarefas ou os eventos que a gente tem para fazer durante o dia. Então a gente vai passar aqui agora para vocês algumas dicas sobre como administrar melhor o tempo ou como gerir melhor esse tempo, tá? A primeira dica é sobre diminuir a quantidade de distrações. Quando a gente fala assim, diminuir a quantidade de distrações, do que vocês lembram? E talvez a gente gasta muito tempo. Celular. As redes sociais. E se a gente não tomar cuidado, pessoal, vira um vício. Eu falo de experiência própria, tá? Eu gastava muito tempo com isso, e aí a gente passa a tomar cuidado com essas coisas. Por quê? Nas redes sociais, às vezes você senta lá para fazer o seu memorial, por exemplo. Mas aí você coloca o celular do lado. Aí você começou a mexer ali no computador, no notebook, aí vibrou o celular, ou deu aquele assobiozinho. O que a gente faz? A mão até coça, né? Aí então talvez você fala bem assim, não, eu vou só dar uma olhadinha aqui no Facebook um pouco. Quando você menos vê, já foi meia hora. Ó, vou ver um vídeo aqui engraçadinho que me mandaram. Às vezes você abre lá o YouTube, aí na sequência tem outro vídeo. E quando a gente vai falar assim, poxa vida, tá tarde, não deu tempo, né? Fazer essas coisas. Então vamos até dar algumas dicas. Então se você perde muito tempo nas redes sociais, ó,
Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Diminuir o tempo que a gente gasta. Algumas pessoas fazem até o seguinte, ele coloca, eu quero ficar meia hora, por exemplo, agora me distrai, você trabalhou o dia inteiro, está cansado, não, eu quero ficar meia hora distraindo a mente. Aí ele coloca, o que alguns fazem? Coloca até um despertador no celular, um programa ali para meia hora, 15 minutos. Por quê? Porque a hora que esse despertador tocar, ele vai saber, opa, chega, né? Já gastei muito tempo aqui. Próximo. A próxima dica é sobre ter uma agenda. Não confiar na memória. É muito importante, pessoal, que vocês façam isso. Quando a gente fala ter uma agenda, tem aquela boa e velha de papel, que nunca descarrega, aquela agenda que vai estar ali sempre que você precisar. Mas existe outro tipo de agenda também. Você pode fazer no celular, por exemplo, tá? Muitas pessoas utilizam isso. No próprio calendário ali, se você clicar ali no seu celular, você vê, tem adicionar tarefa. Tem gente que programa todo dia por ali. E aí quando ele acorda, às vezes o celular até já dispara e manda um lembrete sobre o que ele tem que fazer aquele dia. Então, isso aqui vale para o nosso dia a dia também. Então, se você puder, utilize uma agenda, seja ela manual, seja ela eletrônica, mas anote as coisas que você tem que fazer. Eu, por exemplo, eu sou muito esquecido. Às vezes a minha esposa pede para mim ir comprar alguma coisa no mercado, toda vez que eu não anoto, na hora que eu chego em casa, eu esqueci alguma coisa, eu tenho que voltar lá de novo. Olha quanto tempo a gente perde. Ó, a questão do tempo. Então, não é bom a gente confiar na memória. Como é que a pessoa fala assim, não, eu tenho a memória boa. Às vezes ela falha, às vezes dá um branco. Então, por exemplo, quando você tem uma agenda, um outro benefício da agenda é que a agenda, ela possibilita que você faça todas as coisas. Quando você coloca ali na agenda, olha, hoje eu vou, agora de manhã eu vou para o serviço, então até o meio-dia eu vou estar no trabalho, aí do meio-dia até, você programa ali, até 1h30 é meu horário de almoço, já almoço, você programa até o tempo de descanso, mas na hora que der 1h30, aí eu vou pegar para mim fazer o meu memorial. É uma sugestão, tá? Por que é importante isso? Porque quando você escreve, depois você vai fazendo um checklist, você fica feliz que você conseguiu fazer tudo aquilo que você tinha programado, inclusive as atividades do próprio funcionário, tá? Próximo, vamos ver uma terceira dica aqui para administrar melhor o tempo. Parar com a multitarefa, fazer só uma coisa por vez. Às vezes a gente não parece igual esse povo aqui, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Principalmente às vezes as mulheres, às vezes tem criança para cuidar, comida para fazer. Só que a gente não consegue, na verdade, a gente se engana. A gente se engana quando fala assim, não, eu consigo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente faz, mas na verdade, quando você faz isso, você gasta mais tempo. E aí a gente volta lá na questão do celular. Quando você vai pegar para fazer as suas atividades, vai pegar para fazer o seu memorial, uma sugestão. Coloca o celular no modo silencioso, ou talvez desligue, e de preferência não deixa ele do lado ali da mesa que você está fazendo. Por quê? Porque a tentação de você dar uma olhadinha e aí perder o tempo ali é grande. Então, o que algumas pessoas falam? Não, vou deixar aqui, vou deixar lá no quarto, dentro do armário, dentro do guarda-roupa, depois eu pego. A gente pergunta, não, mas se acontecer alguma coisa e tal. Raramente, pode ser que aconteça, né, um belo dia, mas raramente acontece alguma coisa assim que você precisava que fosse tão urgente, tá? Então você se programa, ó, tudo bem, você precisa olhar o celular, alguma coisa, então não, vou começar a fazer, daqui a 1 hora eu volto lá e olho, vejo se tem alguma coisa. Né? Mas às vezes tem algumas pessoas assim que sempre que você quer falar com ela no WhatsApp, ela está sempre online. Né? Aí às vezes a gente pensa, poxa, né? Ela está gastando tempo demais com isso. Eu falo isso de experiência própria, porque eu gastava muito tempo com o celular, tá? Então, comece e termine. Ó, vou pegar para fazer essas atividades. Hoje eu vou pegar aqui para fazer atividade, caderno de direito administrativo. Tente terminar essa tarefa, tá? Começa e vai até o final. Tira o tempo para isso. Reserve algumas horas. E quando você coloca isso na agenda, isso fica lá e aí alguém fala assim, vamos fazer tal coisa, vamos fazer um lanche, vamos no cinema. Aí você fala, olha, você vai olhar a sua agenda e falar, já tenho um compromisso. Por exemplo, se eu reservei hoje, das 6 da tarde até as 8, para me cuidar das minhas atividades profissionais, eu vou poder só depois das 8.
Tá? Cumpra aquilo que você deixou agendado, você programou para fazer. Uma quarta dica, para administrar melhor o seu tempo, é estabelecer prioridade. Por quê? Porque quando a gente não estabelece prioridade, sabe o que acontece? Acontece isso aqui, ó, tem até esse meme aqui, ó. Ele fala bem assim: eu tenho tanta coisa para fazer que eu nem sei por onde começar. Aí ele fala: acho que eu vou começar tirando um cochilo. Quando você não estabelece prioridade, quando você tem um monte de coisa para fazer e nem sabe por onde começar, geralmente a gente não faz nada. Já observaram isso? Muitas vezes você tem uma porção de coisa para fazer, só que você não se programou, não estabeleceu, não colocou ali na agenda, muitas vezes acaba que a gente não faz nada. Então você precisa estabelecer e colocar na sua agenda o que é importante, o que é urgente, o que é de médio prazo. Então, por exemplo, agora dia 31 já vai encerrar o caderno número 7. Educadores e Educandos, né? Tempos históricos. Então, se você não terminou, hoje é que dia? Então, vocês têm apenas aí 11 dias para terminar esse caderno. Então, quem não começou ainda a fazer as atividades, memorial, ó, corre, porque já está na categoria do urgente já. Tá bom? Então, é importante você colocar isso. Porque às vezes você tem tanta coisa para fazer, mas estabelece. O que é mais importante? Porque muitas vezes não dá tempo da gente fazer tudo que a gente tem para fazer. Então, estabeleça a prioridade. Tá? Não deixe acumular as atividades, os memoriais. Nós ficamos agora até o 30 de junho, agora foi prorrogado até o final desse mês. Mas até o dia 30 de junho, no mês de junho, tinha pessoas que não tinham feito nenhum memorial ainda, precisou fazer 6. E muitas pessoas acabaram enviando esse memorial, que dia? No dia 30. Dia 30, tarde da noite, já tinha gente: professor, estou enviando, ou não estou conseguindo acessar, que às vezes a plataforma sai fora do ar. Então, se você estabelecer prioridade, você evita até a ansiedade. Você não fica tão ansioso e não sofre tanto. Eu vou falar sobre isso daqui a mais um pouquinho. Uma quinta dica para você administrar melhor o seu tempo é ser honesto consigo mesmo e analisar a sua capacidade. O que a gente quer dizer com isso, pessoal? Às vezes, a gente costuma se enganar. Às vezes eu falo bem assim: não, tem 2 memorial para fechar agora no final desse mês. Não, na hora que chegar eu dou conta, eu faço os 2. Às vezes não dá. Às vezes o que você vai fazer vai ser um memorial que não vai ter muita qualidade. E assim, nós como professores mediadores, a gente lê todos os memoriais que vocês enviam. E olha, pela nossa experiência já trabalhando com cursos à distância, com memoriais, a gente percebe quando a pessoa leu ou quando ela não leu o caderno. Às vezes quando ela não leu, quando vai falar ali das expectativas da disciplina, ela pega e escreve bem assim, ao caderno lá de Direito Administrativo: olha, esse caderno foi muito importante, me ajudou a entender melhor o direito administrativo. Aí a gente dá uma olhada assim, né? Aí às vezes no outro caderno ele escreve só aquela mesma 2, 3 linhas ali. A gente percebe, pessoal. Então assim, a gente gostaria que vocês se dedicassem mesmo. Então outra coisa, falta de tempo, né? Quando a gente fala ser honesto consigo mesmo, eu analisar o seguinte: em quanto tempo que eu dou conta de ler um caderno e fazer as atividades? Tem pessoas que eles são muito ágeis, ele consegue fazer as atividades dele em pouco tempo. Tem gente que pega um caderno, num dia, ele lê, faz as atividades, faz o memorial e fica bom. Mas se eu for honesto comigo mesmo, eu vou saber que talvez eu não consiga assim. Então aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou ler um pouquinho cada dia. Nessa questão do tempo, pode colocar para a figura, né? Tem uma técnica que o pessoal usa na gestão do tempo. Uma dessas técnicas que eles incentivam é a técnica da formiga. Qual que é essa técnica da formiga? A técnica da formiga, porque a formiga é pequena e ela está em todo lugar, né? Às vezes a gente se programa e faz o seguinte: olha, amanhã eu vou levantar mais cedo, vou acordar às 5 horas, vou fazer o memorial, fazer as atividades. Você programa, faz uma agenda muito bonita. E aí tal, e aí vai dar tempo de eu sair para o serviço, vou chegar e tal, vou deixar tudo pronto. Mas nem sempre acontece assim, porque aí você acorda, o celular desperta às 5 horas. Você colocou lá na agenda. O que a gente fala? Mais 5 minutinhos.
Aí daqui a pouco, não, só mais 5. Ele te acorda ainda meio assim, meio sonolento. Aí quando você vê, 5 minutinhos, já passou meia hora, você fala, ih, já estou atrasado do serviço, não deu tempo. Mas a hora que eu chegar do serviço, eu vou fazer. Às vezes você chegou cansado, moído, igual a gente fala. E aí você falou assim, olha, eu vou só assistir aqui uma série Netflix e depois eu pego. Eu vou só comer, só jantar, depois eu faço. Aí bate aquele sono, pronto, a gente não fez. Então a técnica da formiga, ela consiste no seguinte. Você faz um pouquinho de coisa a cada dia. Se você pegar, por exemplo, falar assim, o caderno, ele tem 60 páginas em média, e desse caderno, então fazer o seguinte, eu vou ler 2 páginas por dia, que não vai nem 5 minutos, e aí eu vou fazer essas atividades. Então, qual que é a técnica da formiga? É você dividir uma tarefa que talvez seja grande, já que a gente não vai conseguir ler o livro de uma vez só, você divide em pequenas tarefas. É tão pequenininha a tarefa, você vai gastar 5 minutos ali para ler 2 páginas, no máximo 10, que você não vai ficar com preguiça de fazer. Talvez você vai poder fazer ali tomando café da manhã, tomando café, você vai falar, não, já li minhas 2 páginas aqui. Mas talvez seja interessante, aí você até dá uma página para 3, 4... A gente precisa estabelecer isso aí, que a gente vai criando esse hábito, vai gostando. E depois que você criou uma rotina disso aí seu trabalho vai embora, você consegue resolver as atividades mais tranquilamente, consegue resolver as atividades sem sofrer tanto. Você entrega antecipadamente, não sofre de ansiedade e nem no último dia precisa ficar o dia inteiro na frente do computador, até a cabeça até doendo, de tanto pensar em tanto memorial e responder tanta atividade. Faça um pouquinho por dia. Ou tire lá o tempo. Hoje eu vou fazer uma atividade. O caderno de informática tinha lá 20 questões para responder. Muitas questões. O pessoal reclamou bastante. Mas se você fala, não, vou responder uma por dia, aí facilita, tá bom? Então é você ser honesto consigo mesmo, analisar suas capacidades, para a gente aproveitar melhor o tempo, senão a gente vai ficar correndo em círculos. Aí o tempo passa, o dia passa e a gente não consegue fazer nada. Tá bom? Muito bem. Então, aplicando aqui ao próprio funcionário, a gente tem aqui algumas sugestões. Já estou acabando já. Tenha sempre a mão o calendário do próprio funcionário. Tá? Procure fazer as atividades dentro desse calendário. Foram dadas chances, foi prorrogados, mas a gente não tem garantia de que vai continuar sendo prorrogado, não, pessoal. Então, saiba quando é que você, até quando prazo que você tem, quando que você tem que terminar e se apegue a ele. Tá bom? Vá nos plantões, isso que a Nair mencionou aqui é muito importante, tá bom, pessoal? Às vezes a gente tem lá o horário que a gente já disponibilizou para vocês, a gente está lá, muitas vezes é um dia à noite, outro dia é um sábado de manhã. A gente tenta disponibilizar num horário que seja melhor para vocês, que todo mundo consiga estar lá, tá? De manhã, à tarde, à noite, final de semana, e a gente está ali para ajudar. E às vezes a pessoa está com dificuldade, mas ela não vai nos plantões. Então a gente está ali para... Então, porque o curso à distância, ele tem que ter disciplina. Se você não tiver disciplina, você acaba se atrasando, você acaba não fazendo. Aí algumas pessoas falam assim, por isso que eu gostava do curso presencial. Então faça dos plantões o seu curso presencial. Vai lá toda semana, senta lá com o tutor, lá nos computadores, lá, vai fazendo, como se fosse presencial. Coloca ali na sua rotina, todo dia, tal dia, toda quinta-feira, por exemplo, à noite, é o dia do meu curso, eu vou lá fazer o curso. Esses plantões, mesmo que a gente não tenha necessidade, ou já tirou o plano de Não, tá? O plantão, tá? A gente está ali para auxiliar vocês. Mas o que a gente percebeu? Que geralmente, o que aconteceu agora no final de junho, que as disciplinas iam se encerrar em junho. No final de junho, muita gente foi nos plantões. Ó, deixou para a última hora, tá? Então, assim, ele principalmente para aqueles que têm mais dificuldades. E aí a gente está ali para auxiliar vocês, tá bom? Aí pegue lá com o seu tutor, com o seu professor mediador, quais os dias e horário que ele está lá no Cefapro para atender vocês, tá bom? Ou lá no polo de atendimento. Outra sugestão para você aproveitar bem o seu tempo é selecionar os pratiques antecipadamente e planejar. Quando a gente fala isso aqui, pessoal, a gente está querendo dizer o seguinte: quando você vai lendo o caderno, às vezes você tem lá vários pratiques para fazer.
Se você tem lá um pratique, por exemplo, que é entrevista um professor da escola, ou faça o levantamento de dados, quantos aparelhos eletrônicos, quantos computadores tem na sua escola. Se você seleciona antecipadamente, você ganha o tempo para fazer. Se você deixar para o último dia, às vezes o último dia é um sábado, um domingo, que fecha a disciplina. E às vezes tem um pratique que eles falam assim, poxa vida, mas para fazer esse pratique aqui eu tinha que estar lá na escola, ou lá na creche. E aí não tem como fazer. Então, se você selecionou antecipadamente, você ganha tempo, porque aí você vai ter mais tempo para fazer e com melhor qualidade também. Uma outra sugestão é não procrastine. Sabe o que é procrastinar? Ficar adiando, sempre para amanhã, sempre para depois, tá? Não faça isso, porque isso aí vai evitar você ficar ansioso, você ficar... às vezes fica até doente. A pessoa fica tão preocupada, tão ansiosa que ela acaba até ficando doente. Então a gente não quer que isso aconteça com vocês. Então aproveitem bem o tempo de vocês. No mais, era isso, tá bom? Eu agradeço, desejo um bom curso a vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, tá aí para responder, tá bom?